O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quase todos me deixaram. Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Mas pode ser você também. Se arrependa agora mesmo e busque uma nova vida debaixo da graça dele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o único pastor que pelo servo a própria vida renunciou? Aí eu te pergunto novamente. Quem pode ser melhor amigo que o único pastor que pelo servo a própria vida renunciou? Ele é o grande amigo. Foi capaz de entregar a própria vida aos escolhidos do Pai. E por conta desse imenso e intenso amor, você, eu, podemos estar com Ele na glória. Tivemos uma segunda chance. Então, para que chorar? Para que sofrer? A dor carnal é passageira, mas a vida é para todos sempre na glória com o nosso Pai. E você não está só. Somos uma grande família. Lembre-se, até que você desperte, lutaremos por você. E quando você despertar, junte-se a nós para despertarmos os outros. Fique na paz do nosso Pai. Até o próximo vídeo. Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite, né, melhor dizendo, boa tarde ainda aqui, mas boa noite para vocês. E novamente aqui no parque, acabei de trabalhar, dei uma voltinha com o Buddy e agora vim aqui para o parque. Hoje não tem ninguém, terça-feira, vazio o parque. E não sei se vocês prestaram atenção, mas o tema vai gerar controvérsias. Primeiramente, muito boa tarde novamente para quem está assistindo desde aqui dos Estados Unidos. Boa noite para quem está assistindo do Brasil, América Latina, América do Sul, basicamente. Boa tarde aqui para a América Central e América do Norte. Boa noite, Europa. Boa noite, continente africano. Já é um outro dia. Bom dia para o Oriente Médio. E vamos comentar sobre o arrebatamento. Primeiramente, um forte abraço para todos os moderadores. Muito obrigado. Você, Arroz de Festa, também muito obrigado por estar aí assistindo, ou você que recentemente passou a acompanhar o conteúdo dos canais. Essa live está sendo transmitida somente pelo Twitch e também pelo canal Projeto Ezequiel 33, tá bom? Bom, arrebatamento. Esse é um tema que
instiga discussões, as pessoas perdem até a compostura e a paz quando o tema é o arrebatamento. Existem várias pessoas com quem eu tenho uma proximidade aqui no FOSTube, como por exemplo o Neemias Gomes, também o Samuel Benini, pessoas a quem eu amo, respeito muito, e eles são taxativos e creem que sim, a igreja passará pela tribulação. Basicamente, essa é a fé de todos aqueles que acreditam no arrebatamento pós-tribulação ou pós-tribulacional. Ou então até que não haverá. Existe também uma gama pequena de pessoas que acreditam no meso-tribulacionismo, ou seja, que a igreja será arrebatada justamente no meio da tribulação, antes que se inicie a segunda parte. Cabelo tá meio rebelde hoje, né? Antes que se inicie a segunda parte ou segunda metade do período de 7 anos. E a grande maioria acredita no pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela tribulação. E como eu também penso assim, eu também creio assim, não quero com isso dizer que eu estou certo. Porque eu não vou me decepcionar, por exemplo, se não acontecer antes. Se acontecer depois, no meio, ou então até depois de tudo. Eu não vou ficar decepcionado. Ao contrário, ou pelo contrário. Como eu venho apregoando aqui no canal, eu quero é cruzar a linha de chegada. Se eu vou chegar sem cabeça, sem braço, sem perna, sem olho, sem dente, sem orelha, eu não estou nem aí, eu quero é chegar. Então eu não vou ficar decepcionado se não acontecer. E isso faz parte de um amadurecimento. Como eu falei no início, existem pessoas a quem eu respeito muito, as amo no amor de Yeshua, como Samuel Benini, também como Neemias Gomes, que sim, acreditam que a igreja irá passar por esse período. Quando me refiro à igreja, não me refiro ao templo. O templo é aquela construção de tijolos onde o próprio Pai disse que não habitaria mais em um lugar como esse. A igreja somos nós, eu e vocês. São todos aqueles que entregaram a sua vida, aceitaram ao Messias como seu único e suficiente Salvador. Nós somos a igreja. Portanto, quando nos chamam de desigrejados, é um tremendo erro. É como se a pessoa dissesse assim, a gente vamos. Não, muito embora a palavra a gente denote mais de uma pessoa, mas está no singular. Então, a gente vai, a gente vamos é um erro. E chamar as pessoas de desigrejadas também é um grandíssimo erro. Porque se eu sou a igreja, se nós somos a igreja, como poderemos estar desigrejados? Se eu estou aqui sentado nesse banco na praça, daqui a pouco eu volto para casa e onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu sou a igreja. Então, o termo certo seria destemplado, porque há muito tempo que eu não frequento mais um templo e muitas pessoas também. Então, esse é o término certo, destemplado, e não desigrejado. Mas, conforme eu estava dizendo, por exemplo, eu não creio, e a Bíblia também atesta isso, que nós não fomos criados para a destruição. E a segunda metade do período de 7 anos será um período de ira divina, um período de destruição.
Outro versículo também que eu poderia acrescentar aqui, não estou defendendo causa nem puxando, melhor dizendo, sardinha para a brasa de ninguém. Eu apenas estou expondo pontos de vistas, tá bom? E o que diz a palavra. Está escrito assim, que Adonai, ou o Todo-Poderoso, não tem prazer na morte do ímpio. Ora, se ele não tem prazer na morte do ímpio, terá ele prazer na morte do justo? Logicamente que não. Mas, por um outro lado, é mister ou necessário que alguns sejam entregues às sinagogas e também aos príncipes, reis, e terão que comparecer a palácios, serão julgados. Isso é sabido, como está escrito no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Mateus, capítulo 24 e Marcos, capítulo 13. Então, que alguns irão não sofrer o dano da segunda morte, porque aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Mas alguns irão enfrentar essa situação. Bom, contudo, hoje, no meu momento de almoço, eu me deparei com um artigo, já até adicionei aqui aos meus favoritos. O nome do website é The Marshall Report. E tem um artigo nesse blog cujo título é o seguinte: Satanista, Illuminati e Dispensações. Aí, reticências, apenas adicione Cabal. Cabal é o Deep State, é conhecido também como Cabal ou Cabalá. Então, o articulista diz o seguinte: o assunto do arrebatamento, deixa eu colocar aqui para poder ler. O assunto do arrebatamento é delicado e a maioria das pessoas não gosta de comentar, porque é acreditado por 90% das igrejas. Em um post anterior, eu adivinhei quem está acreditando, ou seja, a tradução não é lá essas coisas, né? Mas ele diz aqui o seguinte, que em um post anterior, ele acertou que 92% das pessoas que frequentam um templo acreditam no arrebatamento. Mas o Google diz que são 90%. Hoje o tempo é curto, então vou direto ao assunto. Quantos sabem quem é John Nelson Darby, o professor de dispensações e arrebatamento? Bom, não dá para ver aqui o chat. Se eu tiver que ver o chat, eu vou ter que sair daqui do artigo. Mas, talvez, eu não sei, nas igrejas mais tradicionais, certamente já foi comentado ou mencionado uma que outra vez esse nome, John Nelson Darby, o professor de dispensações e arrebatamento. Então o articulista pergunta: quantos sabem quem é John Nelson Darby, o professor de dispensações e arrebatamento? Ele foi financiado pelos Rothschilds Bank of London para ensinar às pessoas essa interpretação maravilhosa, toda projetada para confundir os cristãos para ajudar em seus objetivos luciferianos do jogo final. Para você ver, Darby era um satanista e outras coisas que você aprenderá agora. Então, John Nelson Darby entende-se que foi um professor quem, pelo menos aqui nos Estados Unidos, foi quem trouxe, vamos dizer assim, essa doutrina ou ensinamento do arrebatamento pré-tribulacionista ou pré-tribulacional. Então,
esse articulista certamente deve ter feito uma pesquisa, porque ele afirma aqui que esse mesmo John Nelson Darby, ele foi financiado pelo Bank of London, de propriedade dos Rothschilds. E essa família, só em mencionar, já traz à nossa memória várias coisas atuais que estão acontecendo, inclusive a situação que está sendo vivenciada lá no país ao sul do Líbano, correto? Então ele diz aqui que John Nelson Darby, ele começou a ensinar as pessoas essa interpretação maravilhosa, referindo-se ao arrebatamento pré-tribulacional, e que esse ensinamento foi todo projetado para confundir os cristãos, para ajudar em seus objetivos luciferianos do jogo final. Aí, continuando, ele diz mais ainda: então, quando 90% estão crendo que seremos arrebatados e escaparemos da tribulação, e muitos estão pregando que estarão na ceia das bodas do Cordeiro quando tudo acontecer, o Apocalipse no capítulo 19 não faz sentido. E nem a parábola das ceias das bodas dos reis para seu filho, nem a parábola do trigo e do joio, mas ajuda a Cabala a cumprir seus objetivos da nova ordem mundial. Então, eu comecei a ler esse artigo e confesso a vocês que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque, veja bem, qual seria a intenção de uma pessoa que, como eu já li aqui, ainda estou no início desse artigo, que o articulista menciona como um luciferiano ou luciferianista, e que trabalhava com financiamento dos Rothschilds. Bom, eu ainda vou mostrar para vocês, eu já mostrei uma ou duas vezes, um artigo que está escrito em inglês, como George Soros, ou melhor, perdão, a família Rockefeller, George Soros também, mas a família Rockefeller tem, ou melhor, no passado e também no presente, tem ajudado financeiramente a várias igrejas, ou melhor, vamos colocar assim, denominações neopentecostais. Entre as tais está escrito o próprio bispo Edir Macedo confessou, está lá no artigo, o próprio bispo Edir Macedo confessou que a família Rockefeller fez vultuosas, ou como é que foi o termo utilizado? Graciosas ofertas à denominação Igreja Universal do Reino de Deus. Eu pedi também para que você, tendo um tempo, se ainda não o fez, por favor, faça o mais rápido possível. Veja o último vídeo do pastor Daniel, do Cenáculo da Fé, eu esqueci o sobrenome dele, onde ele, em um trabalho de pesquisa que ele vem desenvolvendo já há alguns meses, ele prova que, por exemplo, o Silas Malafaia, que bate tanto na esquerda, né, mas está associado à missão integral, que é de esquerda, e participa de reuniões, cafezinhos. Foi criada uma associação cujo presidente é um bispo da Igreja Universal, ou seja, em outras palavras, várias igrejas ou denominações estão juntas e misturadas, e essa briga entre direita e esquerda é só diante das câmeras e para inglês ver. Mas por trás estão todos dormindo de conchinha, secando-se com a mesma toalha, banhando-se no mesmo banheiro,
compartilhando a mesma ducha e limpando a boca com o mesmo guardanapo. Então isso aqui, confesso que me fez pensar, inclusive eu estou aqui externando os meus pensamentos para vocês nessa live, porque logicamente, eu também vou fazer o meu homework, vou fazer o meu dever de casa e vou procurar saber se realmente o John Nelson Darby, ele esteve envolvido com luciferianismo e se de fato foi bancado pela família Rothschild. Tá bom? Então, continuando aqui. Portanto, a primeira coisa que os verificadores de fatos farão é defender a Cabala e negar que qualquer verdade seja real. Eles vão dizer que é falso. Portanto, mesmo que você feche seus ouvidos aos fatos, ainda nos resta a questão de quem está entendendo a Bíblia corretamente. Todos nós amamos o Senhor. Então, por que toda essa briga? Qual é o problema? E uma vez que 90% acreditam em dispensas ou dispensações, então devem ser os 8% que estão errados. Então, por que eles não estão a bordo? Há razões, e uma delas é que o arrebatamento nunca foi ensinado até por volta de 1830, quando John Nelson Darby começou a ensiná-lo. Esta foi sua própria contribuição para a Cabala Rothschild para governar o mundo. Para você ver, Darby era um satanista e membro dos Illuminati. Aí, quando eu li até essa parte aqui, aí, meus amigos, levantou um red flag. Peraí. O cara que apregoou o arrebatamento pré-tribulacional, ele, segundo o articulista aqui, e vou repetir, ele era um satanista e membro dos Illuminati? Bom, aí não dá para acreditar numa coisa dessa, não é mesmo? Não dá para acreditar que um cara desse tenha tido uma inspiração divina para poder ensinar tal coisa, correto? Mas vamos continuar aqui com a leitura. Então diz assim, vou repetir aqui o último parágrafo. Há razões, uma delas é que o arrebatamento nunca foi ensinado até por volta de 1830, quando John Nelson Darby começou a ensiná-lo. Esta foi sua própria contribuição para a Cabala Rothschild, para governar o mundo. Para você ver, Darby era um satanista e membro dos Illuminati. Com seu conceito de ideias das dispensações de Deus, para enganar e confundir o verdadeiro significado da Bíblia. Tudo na palavra se confunde e fica fora de contexto por seleção e rearranjo, e parte é totalmente censurada. Então aqui ele expõe algo que eu estou totalmente de acordo, e que infelizmente, não sei se por falta de compreensão ou uma maldade, algumas pessoas têm me criticado. Eu jamais, em tempo algum, irei cuspir no prato que eu comi e ainda estou me alimentando, que é a palavra do Altíssimo. Jamais. Porém, contudo, entretanto, todavia, não posso também tentar tapar o sol com a peneira e deixar de falar a verdade que sim, estão a cada versão, seja Almeida, Revista e Atualizada, Corrigida Fiel, e até a King James e a Nova Versão Internacional e tantas outras, cada versão bíblica eles estão alterando palavras, frases inteiras e compreensão dos textos sagrados. Hello.
Então, isso eu não posso negar. Isso é criticar? Não, não é. Não é nenhuma crítica. Ainda mais depois que eu fiquei sabendo, já mostrei também, que a sociedade bíblica brasileira está sendo controlada pela maçonaria. Então a maçonaria jamais, em tempo algum, irá querer ou desejará que as pessoas conheçam a verdade. Por quê? Porque o conhecimento da verdade liberta. E a maçonaria tem algum interesse em que as pessoas se libertem dessa matrix? Não tem. E você que acompanha aqui o canal, eu estava no Brasil, eu lembro lá daquele quarto que várias vezes até hoje, a Márcia quando lembra fica rindo, que às vezes eu estava fazendo a live e aí eu escutava o barulho do carro do fumacê e tinha que sair correndo, fechar as janelas para aquele veneno químico não entrar lá em casa. Então, eu estava no Brasil e eu fiz a parte 1 e parte 2, mostrando mais de 50 adulterações na versão João Ferreira de Almeida, comparada com o texto mais próximo do original, que era a King James 1611, que trazia também os livros que hoje são amaldiçoados e chamados de agnósticos ou apócrifos. Trazia o livro dos Justos, de Enoque, a segunda de Esdras e outro mais que agora eu não lembro, mas a King James 1611 e dos Jubileus, o livro dos Jubileus. A Bíblia 1611 do King James trazia esses livros, que depois, com o passar dos anos, também foram devidamente retirados. Então, que a palavra tem sido manipulada, tem. Ainda que Satanás esteja a cada ano subtraindo, acrescentando, adulterando o sentido e a compreensão de verbos e frases inteiras, ainda assim é a palavra do Todo-Poderoso. Foi através dessa palavra que eu fui curado, que eu fui liberto, que a minha família também deixou de adorar os espíritos, as entidades, e que nós conhecemos ao autor e consumador da nossa fé. Então a minha guerra não é contra a palavra de por si, mas sim contra a manipulação a qual a palavra está sendo submetida, manipulação essa controlada pela maçonaria. Então eu acho que está bem claro, pessoal, é que só falta desenhar, né? Porque tem gente que, não sei se é por falta de compreensão ou de fazer um esforço para entender o que está sendo colocado, ou é maldade mesmo para tentar destruir a minha pessoa e também reputação. A minha guerra não é contra a palavra, e sim a manipulação humana, adulterações, acréscimos humanos que são postos versão após versão dentro da palavra. Tanto é assim que eu já falei para vocês, o próximo passo será remover o capítulo 2, versículo 9 e também capítulo 3, versículo 9 do livro do Apocalipse, que fala da sinagoga de Satanás. Esse vai ser o próximo passo, que esses versículos sejam removidos. Então, está feito o esclarecimento aqui, deu para entender? Posso seguir? Então vamos lá, continuando. É o que ele diz aqui, olha, vou repetir. Darby era um satanista e membro dos Illuminati. Com seu conceito de ideias das dispensações de Deus para enganar e confundir o verdadeiro significado da Bíblia. Tudo na palavra se confunde e fica fora de contexto. Como assim? Por seleção, quer dizer, existe uma manipulação e rearranjo. Modificação de palavras, de verbos, de sentidos.
e parte é totalmente censurada. Hoje, todos nós estamos cientes da cabala satânica. Lin Wood ainda os chama de Illuminati. Tem sido chamada de sociedades secretas, o pântano, mestres de marionetes, luciferianos, reptilianos e vários outros nomes. Mas todos nós sabemos que os bancos centrais pertencem e são operados pela casa de Rothschild, que opera o Banco de Londres, e é uma pequena operação gananciosa cujos objetivos são controlar todas as finanças do mundo inteiro. Portanto, não vou entrar em nada dessa história agora. A maneira mais fácil de apresentar o principal motivo pelo qual não confio em nenhuma doutrina do arrebatamento hoje é porque, alguns anos atrás, quando estava pesquisando o marxismo, preste atenção agora, pessoal, isso aqui foi... Eu quase caí da cadeira que eu estava sentado, e aí veio aquela vontade, bom, terminando o trabalho, vou fazer o que tem que fazer, depois eu vou lá para o parque, porque isso aqui é muito forte, e eu vou precisar de ar fresco para poder ler isso aqui e revelar para o pessoal. Eu vou ler slowly, bien despacito. Está escrito assim, olha. A maneira mais fácil de apresentar o principal motivo pelo qual não confio, quer dizer, o articulista dizendo não confio em nenhuma doutrina do arrebatamento hoje, é porque alguns anos atrás, quando estava pesquisando marxismo, descobri que Rothschild tinha as mãos em tantas coisas que criaram raízes no ano de 1844. E Darby, com seu dispensacionalismo e êxtase, foi um deles. Portanto, começarei com Darby, o homem financiado pela casa de Rothschild, para trazer confusão para a igreja e porque isso não incomodava de forma alguma. Segure-se, amantes do êxtase, isso vai tirar seu fôlego. E aqui ele postou uma foto do John Nelson Darby, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Opa, peraí, é para cá. Aqui é a foto dele, do John Nelson Darby. Aqui, John Nelson Darby era um satanista, maçom, olha aí, e agente da British East India Company, de propriedade dos Rothschilds. Uma poderosa corporação multinacional que fornecia comércio mundial para a coroa. E agora sabemos que depois da guerra revolucionária, por meio do Tratado de Paris, a Companhia das Índias Orientais nas colônias cessou e Pfizer se tornou um cobrador de dívidas da coroa em seu lugar na Virgínia. Agora sabemos que isso mudou mais tarde, em 1871, para os Estados Unidos Inc., ou seja, Inc. é a abreviação de incorporação ou incorporation. Vocês que acompanham o canal hão de se lembrar que eu já citei que as 3 cidades mais importantes do mundo, no mundo dos negócios, são a cidade que comanda o mundo financeiro é London, o aspecto religioso, Vaticano, e o aspecto militar, Washington, D.C. Essas 3 cidades deixaram o status de cidades e tornaram-se em corporações. E os Estados Unidos todo está sendo arrastado para esse estado de tornar-se um país corporativo ou uma grande corporação, como também a ilha e também a prostituta do Vaticano. Continuando aqui, diz o seguinte: quando o Congresso vendeu o terreno para pagar sua dívida da Guerra Civil,
por meio de um acordo tricorporativo entre o Vaticano e o Banco de Londres, usando o ouro do Vaticano para pagar a coroa. A família de Darby era proprietária do Leap Castle, famoso por ser o castelo mais sinistro e oculto da história da Irlanda. Mas ele logo se tornou mais famoso por ser o líder de uma seita cristã chamada Irmãos de Plymouth, batizada em homenagem a Plymouth, na Inglaterra, onde aconteciam suas reuniões mais populares. Ele geralmente é acreditado como originador da doutrina do arrebatamento secreto e fez várias viagens à América para divulgar suas ideias. Os Rothschilds comprometeram sua fortuna com o movimento sionista, começando por volta, mas não depois de 1829. Agora, este foi um esforço compartilhado com a oligarquia /cabala e escondido do público. Um movimento da sociedade secreta para ajudar a alcançar suas políticas globais por meio de organizações internacionais que mais tarde se transformaram no grupo Bilderberg, Comissão Trilateral e um nível superior da maçonaria. Olha, coisa pesada. Com sua maior fonte identificável como a dinastia bancária Rothschild. Seus objetivos comuns são trazer Lúcifer à luz e acabar com os cristãos, ou pelo menos deixá-los confusos, a fim de direcioná-los a uma religião mundial, que hoje são as metas do desenvolvimento sustentável para o século XXI, que são as 17 metas da ONU. Então veja que está tudo ligado. Tudo ligadinho, né? Desenvolvimento sustentável para o século XXI, que são o grande impulso das Nações Unidas, que é controlado por Babilônia a Grande. Agora, uma das outras coisas que aconteceram em 1844 foi o movimento sionista mundial, oficialmente organizado na cidade de Nova York, também trazido a você por Rothschild e as sociedades secretas que procuraram governar o mundo. Ao mesmo tempo, em 1844, a teoria da evolução e do marxismo de Darwin alcançou popularidade, e esses objetivos favoritos foram agora reconhecidos e apresentados como verdades, embora todos fossem teorias. Então, olha aí, pessoal, 1844, a teoria da evolução, que até hoje é uma teoria, nunca foi provada e nem pode, porque é antibíblica e totalmente contrária ao ensinamento ou conhecimento do Todo-Poderoso, e o marxismo, que foi criado pelo bêbado vagabundo, que era mantido pela esposa, mais conhecido como Karl Marx, também maçom, grau 33, e também do país do sul do Líbano. E justamente nesse ano de 1844 foi que John Nelson Darby, também bancado pela família Rothschild, que significa escudo vermelho, começou então a ensinar por todo o mundo. Ele tinha, conforme foi lido aqui, aqui chama de seita, né? Um grupo, uma igreja, Irmãos de Plymouth, e ele fez várias viagens aqui para os Estados Unidos, onde começou então a divulgar o arrebatamento secreto. Olha, não é fácil não, né, pessoal? Não é fácil não. Ah, você vai então agora mudar, não vai ser mais pré-tribulacionista? Não, eu vou continuar crendo. Posso estar errado? Posso estar errado. Estou sendo falso por afirmar isso, que vou continuar crendo? Não diria falso, mas confesso a vocês que esse artigo que eu estou lendo aqui me deixou sim com a pulga atrás. Uau, isso não é uma iguana, é um crocodilo que está descendo ali. Mas, como eu estava dizendo, esse artigo que eu estou lendo para vocês me deixou sim com a pulga atrás da orelha, pessoal. Confesso que
estou com a pulga atrás da orelha, porque como acreditar em um ensinamento de uma pessoa que era maçom, Illuminati, luciferianista e, além de tudo, bancado pela família Rothschild? Não dá, não é mesmo? Não dá. Mas você tornou-se, Gustavo, pré-tribulacionista porque ele pregava isso? Não, porque a Bíblia também mostra indícios. Conforme eu falei no início dessa transmissão, se o Todo-Poderoso não tem prazer na morte do ímpio, terá ele prazer na morte do justo? E como também está escrito que nós não fomos criados para a destruição, não, ou melhor, não estamos destinados à destruição. Então, é algo, alimento para a nossa alma, a fim de que pensemos e também procuremos a sabedoria que vem do trono de Yahuwah, louvado seja o nome dele, porque isso é muito sério. Isso é muito sério, o que demonstra, né, pelo que eu li, ainda tem mais coisas ainda a serem comentadas, que a infiltração exercida por jesuítas, Illuminati, maçons, nas igrejas evangélicas, pentecostais, tradicionais e neopentecostais, não é um fenômeno de agora, jovem. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso vem acontecendo há anos. E quando é jogada a luz sobre esse tema e o Espírito Santo te permite você ter contato com fatos como esses aqui que estão sendo apresentados, que dificilmente a pessoa chamada pastor, lá da denominação que você frequenta, irá comentar. Porque isso que está sendo falado aqui, que está sendo mostrado, é totalmente oposto àquilo que a pessoa chamada pastor prega. Estão entendendo? Se tem uma coisa que eu me arrependo, meus amigos, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu abandonei a Igreja Universal em 2006, portanto tem 15 anos. Se tem uma coisa que eu me arrependo é não ter saído antes, porque eu passei quase 30 anos da minha vida totalmente enganado, na escuridão. Eu fui enganado. Reconheço que lá a minha família foi liberta dos espíritos, como eu também fui curado, mas eu creio que se deu o seguinte: o Pai teve muita misericórdia de mim, da minha família e de todos aqueles que um dia frequentaram também aquele lugar, porque éramos meninos e pensávamos como meninos, mas agora os anos se passaram, já deixamos a infantilidade para trás, somos adultos na fé, então temos que alimentar-nos com alimento sólido. Já passamos da época de tomar o leitinho, então temos que alimentar-nos com alimento sólido, constante, que nos dará robustez, que nos manterá firmes e de pé quando a situação apertar. Você está de acordo comigo? Isso é muito sério. Veja, por favor, o último vídeo do pastor Daniel Batista, do Cenáculo da Fé, onde ele fala dessas diversas associações e reuniões e cafés que esses pastores, incluindo Silas Malafaia, que anda misturando-se com a ala da esquerda, né, o evangelho socialista que é pregado, um dos grandes representantes desse evangelho é o Ed René Kivitz. Então,
eu entendo isso também como uma grande bênção. O Pai permitir que eu, vocês, nós, tomemos conhecimento disso. É uma abertura de olhos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Que amam a quem? Que amam a Yahushua. Todas as coisas cooperam. E muito embora, conforme eu disse aqui, que eu me arrependo não ter saído antes da Igreja Universal, mas também reconheço que tudo tem o seu tempo certo. O Pai foi permitindo eu ficar ali, vendo as coisas erradas, muito mais erradas do que certas, tendo uma verdadeira ojeriza, sentindo uma verdadeira ojeriza por tudo que era feito, até que chegou o momento, não, agora você tem que sair, não dá mais, meu filho, sai daí porque não dá não, não dá. E nisso eu entendo o quanto o amor dele foi e é tremendo para com cada um de nós. Não somente a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, metodista, presbiteriana independente, as igrejas neopentecostais, como do R.R. Soares, do Valdemiro, do Agenor Truque, o terceiro filho de Caleb. Caleb teve 2 filhos, ele é o terceiro filho de Caleb. Ele se autodenomina assim. Então, hoje, meus amigos, eu entendo muito mais a palavra do Altíssimo, estudando por mim mesmo, do que quando eu estava nesse mundo, nesse meio. Hoje eu leio muito mais a palavra, eu extraio muito mais os ensinamentos da palavra do que quando estava nesse meio. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço por esse livramento. Eu tenho isso como um livramento, pessoal. Bom, deixa eu ver aqui o chat rapidamente. Não sei se... Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Depois eu volto aqui no texto. Já temos 49 minutos de live. Deixa eu colocar aqui no canal. Switch Accounts. Projeto Ezequiel. E já chegou a 20 mil inscritos. Projeto Ezequiel. Vamos ver aqui. 535 pessoas acompanhando. Muito obrigado aí pela sua paciência e pela sua audiência. Está aqui o foragido da KGB. Fujam dos templos. Dario Rodrigues. O arrebatamento é a decapitação. Apocalipse 7, Apocalipse 20, versículos 4 e 5. Santé. Fui penteca 18 anos. Lucilara. Se aqui eu for falar para aqueles que frequentam esses templos, apanho. Uau! Rodrigo MF, religiosidade é a cegueira deste povo. Tassi Pereira, sim, não passaremos pela ira, o livramento virá, ele não nos deixará. Portal Saúde e Vida, inferno não existe, é doutrina do medo. Não, existe sim, meu. E quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Messias. Aí eu discordo de você. Céu é doutrina do prêmio por obediência ao sistema religioso e disso não passa. Eu, com todo respeito, discordo totalmente de você, Portal Saúde e Vida. Suzana de Oliveira, saí do sistema há 6 anos e os de lá me chamam de herege. Seja, welcome to the club. José Florencio, também fiquei 20 anos no engano universal. Silveira, sim, grande livramento. Cleiton de Paula, acredito que passaremos pela tribulação, mas não passaremos pela ira. Hugo Mota, feliz por você, Gustavo. Muito obrigado. Ildenaura Santos, Romanos 8, 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fernando Cardoso, tudo bom, mano? É tudo debaixo do sol e tudo debaixo do sol tem um tempo determinado. Isso mesmo.
Vem Yeshua. Boa noite, Gustavo. A ira do Criador cairá sobre o ímpio, assim como foi no Egito. O povo hebreu foi guardado das pragas, mas dentro do Egito. Correto. Fabrício... Ih, agora está passando rápido, pessoal. Agora está passando rápido. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho para fora. Deixa eu virar aí ao parque. Vou botar aqui no tripé e vou beber um pouquinho d'água, tá, pessoal? Que a garganta tá seca. Pronto, terminei aqui com a água. Deixa eu voltar aqui para mim. Vou voltar aqui para mim. Aí, pronto. Bebi aqui a água. Então, olha, provavelmente amanhã eu voltarei aqui e darei continuidade a esse tema. Provavelmente eu não vou confirmar porque hoje no trabalho foi bem intenso. Eu comecei a trabalhar às 7h30 da manhã e só fui parar às 5h30 da tarde. Eu só parei para esquentar a minha comida que a Márcia deixou, né? Que ela sempre deixa comida para mim. Comi 1 hora para fazer tudo e depois voltei para trabalhar e parei 5h30 e ainda assim porque estava agendado uma maintenance, uma manutenção no sistema, porque senão eu iria até às 6 da tarde, porque eu detesto deixar trabalho acumulado. Então eu não vou garantir 100% que amanhã eu estarei aqui, mas eu quero fazer uma segunda parte sobre esse tema. Vocês gostaram? Food for our soul, food for thought, ou seja, alimento da margem a pensamentos, né? Kátia Cardoso, tudo bom, minha amiga? O pessoal está gostando do teu canal. Olha, quem ainda não conhece o canal da Kátia Cardoso, eu coloquei, vou colocar mais vezes, ela abriu um canal onde ela faz narração dos textos bíblicos e ela é profissional e está uma coisa muito legal, material de primeira. Eu recomendo. Branca Barreto está dando boa noite para o Djalma dos Santos. Santi, muito esclarecedor. 3EZ3, ótimo tema. Sim, eu botei os olhos nesse artigo e realmente confesso a vocês que eu estou não perturbado ou coisa parecida, mas me deixou, pessoal, com a pulga atrás da orelha. Me deixou com a pulga atrás da orelha. Rose Santos, gostei do tema, Gustavo. Ah, legal. Ana Caroline Mesquita, gente, se tiver o falso testemunho dos verdadeiros cristãos, não vão aceitar esses demônios de ETs, mas os que não confiam em Deus de todo o coração vão aceitar sim. Canal ATS, quando eu era religioso me sentia morto, culpado. Hoje Cristo verdadeiramente me libertou da lei do pecado. Sinto-me livre e tenho paz. Glórias a Yahuwah. Amém. Amém não. Que assim seja, né? É o costume ainda. Pouco a pouco eu estou destruindo esse costume. Vamos lá, vou dar uma caminhada então por aqui. Ai, esticar a perna, eu passo grande parte do tempo sentado. Já estou com a parte de trás flat, igual uma pizza. Então vou dar uma caminhada por aqui. Deixa eu colocar a câmera para mostrar aqui para quem ainda não viu, né?
Essa aqui é uma parte do parque, que tem esse caminhozinho aqui, ó. Muita gente vem essa hora. Agora, quando eu cheguei, estava vazio. Quase uma hora atrás estava vazio. Agora tem o pessoal caminhando. Pessoal com seus puppets, com seus animaizinhos caminhando. E vamos a 56 minutos de live. Vamos dar uma caminhadinha aqui. E eu gostei de fazer live aqui. A internet não trava. Bom, até agora eu não vi assim travar nada. Deixa eu colocar aqui a garrafa d'água e pegar outro telefone para ir vendo os comentários também. Tá aqui. E o Denaura Santos, amo as lives do Gustavo, desde a época das caronas para o trabalho. Sabe que eu tenho saudade de fazer aquele tipo de live? Que agora trabalhando de casa, né? Quem mais está utilizando o carro é a Márcia. Trabalhando de casa, então, eu não tenho feito. E aqui tá tão quente na Flórida que colocando o telefone no vidro do carro, no suporte para poder falar, o iPhone esquenta e apaga tudo. Então realmente não está dando. Olha que coisa bonita ali, cheio de aves. Cheio de aves ali atravessando, ó. Vou mostrar pra vocês, tem pato, tem essa ave branca, não sei o que é não. Eles sempre se reúnem aqui, né? Aqui é o lugar de reunião ali, tá dando pra ver? Aqui é o lugar de reunião. Olha aí. Vários. Vários aqui, ó. Esses daqui, ó, marrom, bonito, ó. Esse daqui, ó, vem lá do Canadá, pessoal. Ó. Aqui, outros aqui, ó. E aqui tem a galera atravessando, ó. Olha só, bonito, né? Aí. Vamos lá. Encostar numa árvore dessa daqui é perigoso porque as iguanas dormem aí nas árvores e conforme eu até parei, né, para falar, isso não é uma iguana, é um crocodilo, desceu um bitelo grandona a iguana. Tem umas que dá medo. Aí aqui para trás tem umas saídas para as ruas. Só falta agora comprar um drone, que o que eu tinha, aquele preto e vermelho, eu dei pro filho da Fernanda, prima da Márcia. Depois que tiver sobrando dinheiro, eu vou comprar um para fazer uns voos por aqui, vai ficar legal. Aí tem esses caminhozinhos aqui, ó, que leva para a rua. E mais à frente tem uma escola muito bonita. Cadê o Buddy socialista? Eu dei uma voltinha com ele, o Buddy é um sem vergonha. Ele não gosta muito de andar, não. Quando a gente sai com ele, ele faz o que tem que fazer, o 1 e o 2, repete, e depois ele quer ir logo para casa, acostumado no ar-condicionado, né? Aí no Rio de Janeiro ele gemeu, sofreu muito, bichinho. Dá uma pena dele. A Kátia colocou estes condomínios aí na Flórida são ótimos. Ah, falando na Flórida, foi até bom ter lido aqui o comentário dela. A Márcia estava comentando comigo, conforme eu disse, pessoal, hoje não tive tempo de ver notícias, nada. A Márcia que me colocou a par, que ainda
Israel está sofrendo ataques, não é isso? Israel está sofrendo ataques ainda. E ela falou, Gustavo, o Publix é uma rede de supermercados aqui da Flórida, não sei se tem em outro estado também, aqui dos Estados Unidos. O Publix vai dar picadas de Jussara gratuitas para as pessoas. Então, olha a apelação. Supermercado em todo o estado da Flórida, que é um estado grande, grandíssimo, estará convidando as pessoas para que deixem a Jussara entrar, e será a Jussara moderna ou moderna e a Jussara Janssen, da Johnson & Johnson. O mercado, pessoal, nunca, eu moro aqui desde 90, casei em 89, 93 viemos para cá, desde 93, temos períodos que saímos, fomos fazer a obra em alguns outros países, mas sempre voltando para cá. Desde 93 que moramos aqui, nunca em tempo algum qualquer supermercado ofereceu Jussara gratuita, ou sequer ofereceu-se para aplicações da Jussara, nunca. Então, olha, eles estão apelando. Alguns estados em que o uso da erva maldita para uso recreativo, eles estão dando 1 quilinho da erva maldita, da Mara, né, para quem deixar a Jussara entrar. Donuts, nuggets, cerveja. Na Virgínia, o governador está dando $100 para a juventude, os jovens. Já foi aprovado aqui a Jussara Pfizer, será aplicada em adolescentes de 12 a 15 ou 16 anos, nessa faixa etária, e estão também trabalhando para que seja aprovado, a mesma Jussara da Pfizer para crianças de 2 anos de idade em diante. Meus amigos, a redução populacional está a pleno vapor. A pleno vapor. E nós temos que tocar o chofar. Sei que a cada mês que passa, não digo nem ano, vai diminuindo o número daqueles que finalmente abrem os olhos. Eu sei disso. Mas o que o nosso Salvador nos ensina? Que o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da perdida. O que isso significa? Significa que uma alma não tem preço. É um valor imensurável para o Messias. E o que a palavra nos ensina? O grande apóstolo Shaul: sede meus imitadores como eu sou de Yahushua. Então vamos continuar tocando o nosso shofar, vamos continuar procurando fazer a vontade daquele que nos chamou, que nos redimiu, porque alguém teve paciência conosco. A maioria de nós, não aceitamos na primeira pregação, ao contrário, até debochávamos, trollávamos, ríamos, mas hoje estamos aqui. Ou seja, o Pai teve paciência conosco e hoje estamos aqui. Tá certo?
Eu sei que os tempos são diferentes e também os dias estão cada vez mais difíceis, mas vale a pena, meus amigos. Por que vamos nos envergonhar ou ficar de braços cruzados quando o nosso Salvador morreu de braços abertos? Pense nisso. E a classe que ele mais combateu foi a classe dos religiosos, que o chamou de raça de víboras. Vós sois do diabo, vosso pai. Vós sois do diabo, porque se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão viu o meu dia e se exultou, e vós quereis me matar, e se dizem filhos de Abraão. É tremendo. Deixa eu botar aqui para mim. É tremendo, não é mesmo? Dando uma voltinha aqui completa, voltando lá para o banco de onde eu saí. Tá aí. Para quem não conhecia, né? A maioria aqui já viu. Mas eu não lembro se eu já fiz live nesse canal no Projeto Ezequiel 33 daqui do parque. Então, para quem não conhecia, uma voltinha aqui no parque. Olha lá, rapaz, a iguana subindo nessa árvore mais alta aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra... Não vai dar não. Tá lá em cima, olha lá. Sandra, hello. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ah, tem cheio de galho aqui. Tá lá em cima a iguana. Tá ali, ó. Vou tentar dar o zoom. Deixa eu ver aqui. Botar a câmera novamente para fora. Aqui, ó. Opa. Só um minutinho. Não dá para mostrar lá não, ela tá bem escondida. Ela tá bem escondida. Lá em cima, só bem alto pra caramba. 1h 10 minutos. Deixa eu voltar para mim. Pô, tá cheio de mosca aqui. Será que esses bichos estão cagando tudo aqui no parque? Deixa eu acertar aqui. Aí, fazer o balance. 1h 10 minutos de live. Vou ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado a todos. Havendo a possibilidade, amanhã eu volto aqui por esse mesmo canal e também pelo Twitch para dissertar sobre esse tema que diz respeito a todos nós, é do interesse de todos nós, o arrebatamento, e dando continuidade à leitura desse artigo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Desejo a cada um de vocês uma noite de paz, de felicidade e de alegria no Espírito Santo. Que o Pai de todas as coisas, o Pai das luzes, aquele que já te conhecia mesmo antes de você nascer, te conduza, te ilumine, direcione os seus passos, guarde a sua entrada e a sua saída e proteja também todos os seus entes queridos, tá bom? Beijão no coração de todos. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.